Olá a todos! Ronaldo Paiva aqui e hoje, dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, mais uma leitura, mais uma sugestão. Hoje, capítulo 24, não coloqueis a candeia sob o alqueire, e como sugestão de leitura, itens 8 a 10. Não vades ter com os gentios. Item 8. Jesus enviou seus 12 apóstolos depois de haver dado as instruções seguintes: não procureis os gentios e não entreis nas cidades dos samaritanos. Ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. E, nos lugares onde fordes, pregai, dizendo que o reino dos céus está próximo. Passagem descrita em São Mateus, capítulo 10, versículos 5 a 7. Item 9. Em muitas circunstâncias, prova Jesus que suas visitas não se circunscrevem ao povo judeu, mas que abrangem a humanidade toda. Se, portanto, diz a seus apóstolos que não vão ter com os pagãos, não é que desdenhem da conversão deles, o que nada teria de caridoso. É que os judeus, que já acreditavam no Deus Uno e esperavam o Messias, estavam preparados pela lei de Moisés e pelos profetas a lhes acolherem a palavra. Com os pagãos, onde até mesmo a base faltava, estava tudo por fazer, e os apóstolos não se achavam ainda bastante esclarecidos para tão pesada tarefa. Foi por isso que lhes disse: ide em busca das ovelhas transviadas de Israel, isto é, ide semear em terreno já arroteado. Sabia que a conversão dos gentios se daria a seu tempo. Mais tarde, com efeito, os apóstolos foram plantar a cruz no centro mesmo do paganismo. Item 10. Essas palavras podem também aplicar-se aos adeptos e aos disseminadores do espiritismo. Os incrédulos sistemáticos, os zombadores obstinados, os adversários interessados são para eles o que eram os gentios para os apóstolos, que, pois, a exemplo destes, procurem primeiramente fazer prosélitos entre os de boa vontade, entre os que desejam luz, nos quais um germe fecundo se encontra e cujo número é grande, sem perderem tempo com os que não querem ver nem ouvir e tanto mais resistem por orgulho, quanto maior for a importância que se pareça ligar à sua conversão. Mais vale abrir os olhos de 100 cegos que desejam ver claro, do que a um só que se compraza na treva, porque, assim procedendo em maior proporção, se aumentará o número dos sustentadores da causa. Deixar tranquilos os outros não é dar mostra de indiferença, mas de boa política. Chegar-lhes-á a vez, quando estiverem dominados pela opinião geral e ouvirem a mesma coisa incessantemente repetida ao seu derredor. Aí julgarão que aceitam voluntariamente, por impulso próprio, a ideia e não por pressão de outrem. Depois, há ideias que são como as sementes, não podem germinar fora da estação apropriada, nem em terreno que não tenha sido de antemão preparado. Pelo que melhor é se espere o tempo propício e se cultivem primeiro as que germinem, para não acontecer que abortem as outras em virtude de um cultivo demasiado intenso. Na época de Jesus, e em consequência das ideias acanhadas e materiais então em curso, tudo se circunscrevia e localizava. A casa de Israel era um pequeno povo, os gentios eram outros pequenos povos circunvizinhos. Hoje, as ideias se universalizam e espiritualizam. A luz nova não constitui privilégio de nenhuma nação. Para ela não existem barreiras. Tem o seu foco em toda parte e todos os homens são irmãos. Mas também os gentios já não são um povo, são apenas uma opinião com que se topa em toda parte e da qual a verdade triunfa pouco a pouco, como do paganismo triunfou o cristianismo. Já não são combatidos com armas de guerra, mas com a força da ideia. Queridos irmãos em Cristo, fiquemos agora com os comentários do dia de hoje. Até mais, tchau, tchau. Bom dia a todos. Hoje, capítulo 24, itens 8, 9 e 10. Como sugestão de leitura,
do Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec nos traz, no item 8, uma passagem do Cristo. E no item 9 ele explica aquela orientação que Jesus Cristo fez naquele momento. Jesus chamou os seus apóstolos e orientou eles: olhe, vão pregar para o povo X e não perca tempo com o povo Y. E aí Kardec justifica: olha, Jesus Cristo em sua trajetória toda, em todos os seus ensinamentos, em toda a sua vivência, em todos os seus exemplos práticos, Jesus nunca escolheu esse ou aquele. Mas naquele momento ele fez essa orientação por causa que o povo, no caso hebreu, já estava mais preparado, mais propício a aceitar os novos ensinamentos. Já era um povo que acreditava em um único Deus, os demais eram múltiplos deuses. Era deuses para tudo qualquer lado. Eles já tinham uma certa religiosidade, eles já tinham certos conhecimentos da reencarnação, não com esse nome, mas eles já acreditavam. Então tinha um processo mais adiantado de religiosidade, de moral e ética. Por isso seria muito mais fácil começar por ali. Já se fosse buscar os outros, o trabalho seria muito maior. E esses outros, então, olha que estratégia, poderiam ser convencidos se aqueles que eram muitos começassem a aderir e esses muitos começassem a falar ao redor dos demais. Aí aquele que é pagão começava a escutar ali, acolá, escutava o outro ali, e aí os exemplos começavam a pipocar por tudo qualquer lado. E seria muito mais fácil ele então se autoconvencer. Aí Kardec no item 10 traz o assunto para os dias de hoje. Aí Kardec faz a gente refletir. Aí eu vou fazer um exercício com você aqui agora. Você já teve algum ensinamento no Espiritismo? Você já teve alguma experiência que caiu a ficha de alguma coisa que lhe incomodava muito? Por exemplo, aquelas perguntas que a gente muitas vezes não entende e de repente você compreende através de uma leitura, de uma palestra. Você fala: caraca, olha que legal, né? Aquelas perguntas: de onde eu vim, para onde eu vou, por que que eu estou sofrendo isso ou aquilo, quais as possíveis razões desse ou daquele sofrimento. Já se descobriu, né? Se acontecer isso com você, com certeza absoluta você teve vontade de espalhar isso, não é verdade? Quis chamar seus irmãos, quis chamar o mais próximo do seu momento, quis falar no seu emprego, quis falar com seus familiares. Aí Kardec traz então esse ensinamento do Cristo e cria essa analogia aos espíritas. Vamos fazer a divulgação do Espiritismo através do nosso exemplo? Vamos! Mas se for para buscar a divulgação para todo mundo, não perca tempo com aqueles que ainda não estão preparados, com aqueles que estão ainda vivenciando valores materiais acima dos valores espirituais. Porque está tudo bem, cada um está no seu momento. Busque aqueles outros que já estão incomodados com a sua situação, aqueles que estão sentindo que no atual momento não tem respostas e eles buscam em Deus, buscam em uma religiosidade, uma demonstração religiosa as respostas. Busque conversar com essas pessoas. Busque divulgar a doutrina através do seu exemplo, que convence muito mais. Vivenciando Jesus, vivenciando a caridade, vivenciando a humildade, vivenciando a valoração dos bens espirituais do que os materiais. Aí sim você conseguirá impactar melhor aqueles outros. Porque quando você convence um, converse ali com o outro, esses outros vão conversando com outros que já estão propícios e as mudanças vão ocorrendo. E aqueles que não estavam preparados,
que não queriam nem saber, que não estão nem aí, tá tudo bem que eles estão no momento deles, eles começam a vivenciar situações e eles vão sempre olhar, poxa, olha, fulano não está vivendo isso. Poxa, olha, eu tenho isso, mas eu não tenho a paz daquele cara. Aquele cara não tem nem o que eu tenho, não anda com o carro que eu ando, não tem a roupa que eu ando, mas olha, ele está muito mais feliz. Os caras vão começar a comparar e vão falar, olha, tem alguma coisa acontecendo aqui. E aí eles vão começar a ver o seu exemplo. E através do exemplo a gente começa a acender a candeia no alqueire. Para a gente encerrar o áudio de hoje, esse humilde comentário que faço aqui. Quando eu falo, o ouvido mais próximo é o meu. Então é interessante a gente também buscar acender a candeia interna, preferencialmente. Antes da gente tentar mudar as pessoas, é muito fácil apontar erros. É muito fácil falar, olha, não faça isso, faça aquilo. É muito fácil ter receitas prontas para a vida perfeita das pessoas. Não estou falando que é o teu caso. Estou falando que é o meu caso. Estou falando que é o ouvido mais próximo daquilo que eu falo, é o meu. Então, eu vou buscar acender essa candeia primeiro em mim. E aqueles que estiverem próximo, se quiserem bater um papo, a gente vai bater um papo. Mas o meu exemplo vai falar por mim. O meu exemplo vai chegar primeiro do que a minha tentativa de convencimento pelo falatório. Por que isso, gente? Porque a evolução é interna, a reforma é íntima, é individual e o exemplo transforma muito mais do que palavras. Foi assim que Cristo nos ensinou, é assim que Cristo nos ensina e é assim que os espíritos, através da doutrina espírita, nos ensina. Que Deus os abençoe, que Deus os fortaleça na vontade de fazer o bem, que todos nós possamos ter a certeza da vida eterna, todos nós possamos ter certeza que Deus é o objetivo, Jesus é o nosso guia e a vida a nossa escola. A nossa escola que está cheia de oportunidades, que muitas vezes a gente chama de problema, mas são oportunidades de crescimento. Fiquem com Deus, tenham um ótimo dia, que Jesus esteja com todos nós. Que assim seja.